O barão Olavo morreu e deixou a fazenda inteira para a esposa. Mas para a cozinheira Benedicta, entregou apenas um baú de ferro velho e trancado. A viúva Isadora achou que era uma piada de mau gosto, até que mandou o feitor arrombar o cadeado e o sorriso sumiu do seu rosto. O que estava escondido ali dentro era a prova física de um crime que ela jurava ter enterrado há 20 anos. Isadora achou que herdaria o poder absoluto, mas o baú guardava a sua sentença de morte. No final você vai entender como um objeto esquecido transformou a senhora da fazenda em uma prisioneira do próprio passado. Repara bem no que eu vou te contar, porque essa história não é sobre herança, é sobre o rastro que o sangue deixa no chão de terra batida. O sol estava castigando o Vale do Paraíba naquele final de tarde. O cheiro de café torrado se misturava ao odor acre da morte que ainda pairava no quarto principal da Casa Grande. O barão Olavo, um homem que mandou em milhares de alqueires com mão de ferro, agora não passava de um corpo pálido e frio, esticado sobre a cama de jacarandá. No corredor, o silêncio era interrompido apenas pelo ranger das botas de couro do Dr. Arnaldo, o advogado da família, que trazia debaixo do braço uma pasta de couro gasta. Ele não parecia confortável, suava frio, e não era apenas por causa do calor de 35 graus. Isadora, a viúva, estava sentada na sala de jantar. Ela usava um vestido preto fechado até o pescoço, mas não havia uma lágrima sequer nos seus olhos. Seus dedos longos e finos batucavam na mesa de carvalho, impacientes. Para ela, aquele funeral foi uma formalidade irritante. O que importava era o que vinha agora. O papel, a posse, o controle total sobre a fazenda Santa Maria. Ela tinha 35 anos e uma ambição que não cabia naquelas paredes. Casou-se com Olavo quando ele já estava no declínio. Cuidou dele como uma enfermeira zelosa aos olhos da sociedade, mas por trás das cortinas de veludo, ela contava os minutos para o último suspiro do velho. Lá fora, perto da cozinha, Benedicta observava o movimento. Aos 55 anos, a cozinheira tinha o corpo marcado pelo tempo e pelo trabalho pesado. Suas mãos eram grossas, calejadas pelo cabo da enxada na juventude e pelo calor do fogão a lenha na maturidade. Ela conhecia cada fresta daquela casa. Sabia quais tábuas do assoalho rangiam e quais paredes tinham ouvidos. Benedicta não chorava pelo barão por amor, mas por medo. Ela sabia que com a morte dele, o escudo que protegia os trabalhadores da fazenda tinha caído. Isadora já tinha deixado claro. Assim que o inventário fosse assinado, a fazenda seria vendida e todos seriam despachados como gado velho. O problema é que Isadora se esqueceu de um detalhe. O barão Olavo, nos seus últimos dias, não estava tão senil quanto ela pensava. Ele tinha os olhos perdidos no teto, mas a mente estava mergulhada em um passado que ele nunca conseguiu apagar. Dr. Arnaldo entrou na sala de jantar e pigarreou. Isadora nem se levantou. Ela apenas apontou para a cadeira à sua frente. Vamos acabar com isso, Arnaldo. Tenho muito o que organizar nesta fazenda e pouco tempo para a burocracia, disse ela, com uma voz seca, como o estalar de um galho seco. O advogado abriu a pasta e começou a ler. A leitura do testamento era o momento que Isadora esperava há uma década. A fazenda, as terras, o gado, o ouro guardado no banco da capital, tudo estava sendo listado. E tudo ia para as mãos dela. O sorriso de Isadora começou a surgir, um repuxar de lábios frio e vitorioso. Mas então, o tom de voz do Dr. Arnaldo mudou. Ele hesitou. Olhou para Isadora por cima dos óculos e depois para a porta da cozinha onde Benedicta estava parada, esperando a ordem para servir o café. Tem uma cláusula específica aqui, dona Isadora. Uma cláusula de caráter pessoal, disse o advogado. Isadora franziu a testa. O que você está dizendo? Arnaldo leu em voz alta. E para a minha fiel cozinheira Benedicta, que serviu esta casa por 40 anos com silêncio e dedicação, deixo o baú de ferro que se encontra no fundo do meu escritório, sob a guarda de uma chave única que está em meu pescoço. Este baú não deve ser aberto por ninguém além dela, sob pena de nulidade parcial deste espólio. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para ouvir o bater das asas de uma mosca na janela.
Isadora soltou uma risada curta, uma gargalhada de escárnio. Um baú velho. Benedicta! Ela olhou para a cozinheira com um desprezo que queimava. O velho perdeu o juízo no fim das contas. Deixou a fortuna para mim e uma caixa de ferro enferrujada para a empregada. Benedicta não disse nada. Ela apenas sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela sabia o que o barão guardava naquele escritório. Ela se lembrava da noite, 20 anos atrás, quando a primeira esposa do barão, a doce Dona Leonor, adoeceu de repente. Leonor era amada por todos, o oposto de Isadora. Mas de uma semana para a outra, ela começou a definhar. Seus olhos ficaram fundos, sua pele amarelada, e ela não conseguia mais manter nada no estômago. O médico dizia que era uma melancolia do fígado, mas Benedicta, que levava os caldos para o quarto, via Isadora saindo de lá com um frasquinho azul escondido nas dobras do avental. Na época, Benedicta era apenas uma jovem na cozinha, sem voz e sem direitos. Ela viu Isadora trocar os remédios de Dona Leonor na calada da noite. Ela ouviu os gemidos de dor da patroa enquanto Isadora sorria no corredor. E o barão? O barão estava cego de paixão pela nova mulher, ou talvez estivesse apenas acovardado demais para encarar a verdade que estava debaixo do seu nariz. Mas no leito de morte, a culpa é um fantasma que não aceita suborno. Isadora se levantou, a arrogância vibrando em cada gesto. Arnaldo, mande trazer essa sucata. Quero ver o que o meu falecido marido achou que era tão valioso para dar a essa mulher. Benedicta deu um passo à frente, a voz trêmula, mas firme. Sinhá, o testamento diz que é meu. O barão disse que só eu podia ver. Isadora caminhou até ela. O cheiro do perfume caro da viúva era sufocante. Nesta casa, Benedicta, quem diz o que é de quem sou eu? O barão está debaixo da terra. Você continua sendo ninguém. Ela se virou para o advogado. Mande o feitor buscar o baú agora. O que ninguém ali sabia era que aquele baú não continha moedas de ouro ou joias de família. O barão Olavo não deu a Benedicta um presente. Ele deu a ela uma arma carregada com o passado. Minutos depois, 2 homens entraram na sala carregando o objeto. Era um baú de ferro maciço, escurecido pelo tempo, com marcas de ferrugem nos cantos. Não tinha enfeites, não tinha luxo. Era bruto. O cadeado era enorme, uma peça de engenharia antiga que parecia impossível de abrir sem a chave certa. Isadora olhou para o pescoço do cadáver do marido, que ainda estava no quarto, e lembrou que o Dr. Arnaldo já tinha recolhido os pertences pessoais. A chave estava sobre a mesa. Abra, ordenou Isadora. O advogado hesitou. Dona Isadora, a lei diz que... Ela o interrompeu com um olhar que faria um soldado recuar. A lei sou eu nesta fazenda, Arnaldo. Abra, ou eu mesma mando o feitor arrombar com um machado. Dr. Arnaldo, temendo o temperamento da viúva e querendo evitar um escândalo maior diante dos criados, pegou a chave de bronze. A mão dele tremia. Ele encaixou a chave no cadeado. O som do metal girando foi seco, como um osso se quebrando. Isadora se inclinou para a frente, a ganância brilhando nos olhos. Ela tinha certeza de que o velho tinha escondido ali alguma escritura de terras, ou talvez o ouro que ela nunca encontrou no cofre da parede. Quando o cadeado caiu no chão, o som ecoou pela sala de jantar como um tiro. Isadora mesma empurrou a tampa pesada. O ranger das dobradiças velhas pareceu um lamento. Benedicta, no canto da sala, apertava as mãos contra o peito, rezando uma oração que ela não lembrava o fim. Isadora olhou para dentro do baú e sua expressão mudou em um segundo. De ganância, passou para a confusão. Depois, para uma palidez mortal. Lá dentro, por cima de um monte de roupas velhas de Dona Leonor, estava um diário de capa de couro e, ao lado dele, um pequeno frasco de boticário de vidro azul. O selo de cera vermelha estava rompido, mas ainda era visível. O coração de Isadora falhou uma batida. Ela reconheceu o frasco. Ela o tinha jogado no rio 20 anos atrás. Ou pelo menos era o que ela achava. O barão tinha guardado. Ele tinha pescado a prova do crime e guardado naquele baú como um seguro contra a própria esposa. O que é isso?
perguntou o doutor Arnaldo, esticando a mão para pegar o diário. Isadora, num reflexo de pura crueldade, bateu na mão dele. Não toque em nada, isso é lixo, roupas velhas de uma morta e vidros quebrados. Ela tentou fechar o baú, mas Benedicta, num ímpeto de coragem que nem ela sabia que tinha, deu um passo à frente. Não é lixo, sinhá, disse a cozinheira, a voz agora saindo clara e forte. São as coisas da dona Leonor, as coisas que ela usava antes de morrer. Isadora sentiu o chão tremer. Ela olhou para Benedicta e viu nos olhos daquela mulher que ela sempre tratou como mobília, que o segredo não era mais apenas dela. O advogado Arnaldo, percebendo que algo muito errado estava acontecendo, ajustou os óculos. Se são pertences da primeira esposa, dona Isadora, eles têm valor legal para o inventário. E o testamento é claro, o conteúdo pertence a Benedicta. Foi ali, naquele momento, que a guerra começou. Isadora percebeu que não bastava ter a fazenda. Ela precisava destruir o baú, e quem quer que soubesse o que ele significava. Ela olhou para o feitor que estava na porta, um homem brutamontes chamado Silvério, que só respondia aos comandos dela. Leve esse baú para o pátio, ordenou Isadora, a voz agora num sussurro perigoso. Vou queimar essas tralhas. Não quero lembranças de mortos assombrando minha casa nova. Mas sinhá, gritou Benedicta, o barão deixou para mim. Isadora se virou para a cozinheira e, sem aviso, desferiu um tapa violento no rosto de Benedicta. O som do golpe estalou na sala. Benedicta caiu de joelhos, o canto da boca sangrando. Você não tem nada aqui, sua ingrata. Se abrir a boca de novo, eu mando o Silvério te dar o que o barão não teve coragem de dar. O advogado Arnaldo recuou assustado. Ele era um homem da lei, mas era, acima de tudo, um homem que gostava de estar vivo. Ele viu o ódio nos olhos de Isadora e entendeu que naquela fazenda a lei de Deus e dos homens não chegava. Só que Isadora cometeu o primeiro erro daquela noite. Ela achou que o medo de Benedicta seria maior que a sua sede de justiça. E ela também não contava com Tião, o ferreiro da fazenda, que estava do lado de fora, ouvindo tudo pela janela aberta. Tião era jovem, forte, e via em Benedicta a mãe que ele nunca conheceu. Quando ele viu Silvério arrastar o baú em direção à fogueira que já começava a ser montada no pátio, ele soube que precisava agir. Mas o que Isadora não sabia, e o que você vai descobrir agora, é que Benedicta era mais esperta do que todos eles. No momento em que o baú foi aberto na sala, enquanto Isadora estava distraída com o choque inicial, as mãos ágeis da cozinheira, acostumadas a esconder ingredientes finos, já tinham retirado algo do fundo falso do baú. Isadora mandou queimar o ferro e a madeira. Ela achou que as chamas consumiriam seu passado. Mas quando o fogo começou a subir no pátio, iluminando a noite escura da fazenda, Benedicta estava na senzala, com o coração batendo na garganta, segurando contra o peito o verdadeiro segredo, o diário original e o frasco azul. O que Silvério estava jogando no fogo era apenas o baú cheio de lenha e trapos velhos, que Benedicta, com a ajuda de Tião na correria do corredor, conseguiu trocar. A viúva assistia ao fogo com um sorriso de satisfação. Ela achava que tinha vencido. Ela achava que o silêncio estava garantido. Mas o rastro do veneno ainda estava fresco na memória de Benedicta, e o delegado Hermes já estava a caminho da fazenda para conferir a sucessão de bens. O problema é que Isadora logo descobriria a troca. E quando ela descobrisse, a vida de Benedicta não valeria mais do que uma brasa apagada na chuva. O destino de Isadora começou a ser traçado ali, entre as faíscas daquela fogueira inútil. Ela queria o poder absoluto, mas a ganância a deixou cega. Ela não viu que o inimigo não era o baú, mas a verdade que ele carregava. E a verdade, meu amigo, é como a água de represa. Você pode tentar segurar, mas quando ela acha uma rachadura, ela derruba a parede inteira. Naquela noite, ninguém dormiu na fazenda Santa Maria. O cheiro de queimado invadiu os quartos, mas para Isadora, aquele era o cheiro da liberdade. Mal sabia ela que, ao amanhecer, o doutor Arnaldo viria com uma notícia que mudaria tudo. O delegado Hermes não vinha apenas para o inventário. Ele vinha investigar uma denúncia anônima feita semanas antes,
quando o barão ainda estava vivo. A pergunta que ficava no ar, enquanto a fumaça subia para o céu negro, era por quanto tempo Benedicta conseguiria esconder as provas reais antes que o feitor Silvério derrubasse a porta da senzala. E o que exatamente estava escrito na última página daquele diário que fez o barão Olavo tremer no seu leito de morte? A viúva achava que tinha enterrado o crime, mas ela esqueceu que na terra de fazenda tudo o que se planta floresce. E o que ela plantou 20 anos atrás estava prestes a dar frutos venenosos, e dessa vez era ela quem teria que beber. Isadora voltou para seu quarto, sentindo-se a rainha do mundo. Ela se olhou no espelho e viu uma mulher poderosa, jovem e rica. Mas quando ela apagou a lamparina, uma sombra passou pela sua janela. Não era um fantasma, era Tião, carregando um recado de Benedicta para o único homem na região que Isadora não conseguia comprar. A tensão na fazenda estava a ponto de explodir, e o próximo movimento de Isadora seria o que selaria seu destino de uma vez por todas. Ela achava que tinha queimado o diário. O que ela queimou foi a sua única chance de defesa. O jogo estava apenas começando, e o tabuleiro era uma fazenda manchada por um segredo que o ferro velho de um baú não conseguiu mais esconder. Repara no que vem a seguir, porque a queda de quem se acha intocável é sempre a mais ruidosa. Isadora acordou com o cheiro de cinzas nas narinas, achando que o passado tinha virado fumaça. Mas quando ela remexeu os restos da fogueira com a ponta da bota, percebeu que o metal não derrete com fogo de lenha. O baú de ferro não estava lá. O que ela queimou foi uma ilusão, e o que restou foi o pânico de saber que a prova do seu crime ainda circulava pela fazenda nas mãos de quem ela mais odiava. Repara bem no erro da viúva. Ela achou que o poder se resumia a gritar ordens, mas esqueceu que quem limpa o chão conhece cada mancha que ele esconde. O jogo virou antes mesmo do café ser servido, e agora o silêncio da casa grande era o aviso de que uma tempestade de sangue estava por vir. O sol mal tinha rompido o horizonte, e Isadora já estava de pé no meio do pátio, observando o que restou da fogueira. Silvério, o feitor, estava ao lado dela, com o chicote enrolado no pulso e a cara de quem não dormia há dias. Ele tinha certeza de que tinha jogado o baú nas chamas, mas o que via ali era apenas madeira carbonizada e pregos pequenos. Nada de chapas de ferro, nada do cadeado pesado que o Dr. Arnaldo tinha aberto na noite anterior. O estômago de Isadora deu um nó. O suor frio começou a escorrer pelas suas costas, grudando o vestido de seda na pele. Ela não era boba. Sabia que ferro não vira pó em uma noite. "Onde ele está, Silvério?" ela perguntou, a voz baixa, quase um rosnado. O feitor gaguejou, os olhos fixos nas cinzas. "Sim, eu mesmo arrastei a caixa. Eu vi o fogo subir." Isadora não esperou a explicação. Ela desferiu um tapa no rosto do homem. Um estalo seco que ecoou por todo o pátio, fazendo os pássaros levantarem voo das árvores próximas. "Você é um idiota. Eles trocaram o baú. A cozinheira e aquele ferreiro maldito me fizeram de palhaça na minha própria casa." O ódio nos olhos de Isadora era algo palpável, uma energia escura que parecia murchar as flores do jardim. Mas o que ninguém sabia era que Benedicta não tinha apenas escondido o baú. Ela tinha passado a noite em claro, escondida no porão úmido, onde o cheiro de mofo e terra era quase insuportável. Nas mãos dela, o diário de Dona Leonor parecia pesar 1 tonelada. Ela não sabia ler, mas as páginas amareladas, cheias de uma escrita trêmula e apressada, contavam uma história que ela tinha visto com os próprios olhos. Ao lado, o frasco azul de vidro brilhava fracamente sob a luz de uma pequena vela. O selo de cera vermelha, que Isadora achava ter destruído, estava ali, com a marca digital da viúva cravada para sempre como uma sentença. Só que naquela manhã, a rotina de injustiça da fazenda ia subir um degrau perigoso. Isadora não ia esperar o inventário ser resolvido. Ela deu a ordem. "Silvério, reúna todos no terreiro. Quero cada canto daquela senzala e cada centímetro da cozinha revirados. Se encontrar aquele baú ou qualquer papel que seja, traga para mim. Se alguém resistir, você sabe o que fazer." O feitor sorriu de lado, um sorriso cruel que revelava dentes amarelados. Ele gostava daquela parte do trabalho.
A escalada começou com gritos e o som de portas sendo chutadas. Os trabalhadores, que mal tinham começado a lida, foram arrastados para o centro do terreiro sob o estalo do chicote. Benedicta foi puxada pelos cabelos de dentro da cozinha. Ela não gritou. Manteve os olhos fixos no chão, os lábios apertados. Isadora caminhava de um lado para o outro diante deles, como uma pantera enjaulada. Vocês acham que podem roubar de mim? Acham que o barão, no seu delírio de morte, deu a vocês algum direito? Ela parou na frente de Benedicta e levantou o queixo da cozinheira com a ponta de uma sombrinha fina. Onde está o que estava no baú, sua velha nojenta? Benedicta sentiu o gosto de sangue na boca, mas sua mente estava em outro lugar. Horas antes, quando o primeiro raio de luz tocou o telhado, ela tinha entregado o diário para Tião. O ferreiro, com suas pernas fortes e conhecimento das trilhas da mata, era a única esperança. Leve isso para a vila, Tião. Procure o delegado Hermes. Não entregue a mais ninguém, ela tinha sussurrado. O problema é que Tião ainda não tinha conseguido sair da fazenda. Silvério tinha cercado as saídas principais assim que percebeu o sumiço do metal. O primeiro golpe veio rápido. Isadora mandou Silvério açoitar um dos ajudantes de cozinha, um rapaz jovem que não sabia de nada, só para ver se Benedicta abria a bica. O som do couro cortando o ar e depois a carne era um ritmo macabro que preenchia o pátio. Benedicta fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelos sulcos do rosto. Cada grito do rapaz era uma facada no peito dela. Ela sabia que Isadora não pararia até ter o que queria, mas ela também sabia que, se entregasse o diário, todos ali estariam mortos de qualquer jeito. Isadora não deixaria testemunhas de um assassinato por envenenamento. Foi aí que algo mudou. O doutor Arnaldo, o advogado, apareceu na varanda da Casa Grande. Ele estava pálido, segurando um telegrama nas mãos trêmulas. Dona Isadora, pare com isso agora mesmo. A viúva se virou irritada. O que foi agora, Arnaldo? Não vê que estou cuidando de ladrões? O advogado desceu os degraus tropeçando nas próprias pernas. O delegado Hermes, ele não vem mais amanhã. Ele está no portão da fazenda. E ele não vem sozinho. Recebi o aviso de que ele traz ordens expressas da capital para lacrar o escritório do barão. O pânico que Isadora sentiu foi substituído por uma fúria cega. Ela olhou para o portão ao longe e viu a poeira levantada pelos cavalos. O tempo dela estava acabando. Silvério, esqueça o garoto. Pegue a Benedicta e leve-a para o quarto dos fundos. Tranque-a lá. E procure o ferreiro. Ele sumiu e eu sei que ele está com o que me pertence. Nesse momento, Tião estava agachado entre os pés de café, a menos de 100 metros da estrada. Ele ouvia o galope dos cavalos do delegado, mas também ouvia os gritos de Silvério chamando seu nome. O diário estava enrolado em um saco de estopa, preso ao seu cinto. O frasco azul, porém, tinha ficado com Benedicta. Ela o tinha escondido dentro de uma moringa de barro que ficava na prateleira da cozinha, um lugar tão óbvio que ela esperava que ninguém olhasse. Repara bem na ironia. Isadora mandou revirar tudo, mas a prova que mais a incriminava estava a poucos metros de onde ela tomava seu café, dentro de um jarro de água comum. O delegado Hermes entrou na fazenda com a autoridade de quem conhece o terreno que pisa. Era um homem seco, de bigodes fartos e olhos que pareciam ler o que estava escondido atrás da testa das pessoas. Ele desmontou e nem sequer cumprimentou Isadora com a cortesia que ela esperava. Dona Isadora, lamento a morte do barão, mas o dever me chama mais cedo. Houve uma denúncia de irregularidades no espólio e, mais grave, uma acusação de morte suspeita. Isadora sentiu o mundo girar. Acusação? De quem? Do barão? Ele estava velho, delegado. O coração parou. Simples assim. Hermes olhou para a fogueira que ainda fumegava no pátio. O coração para por muitos motivos, senhora. Às vezes ele para porque alguém decide que ele já bateu o suficiente. Ele caminhou em direção à Casa Grande e o Dr. Arnaldo o seguiu como uma sombra assustada. Enquanto isso, nos fundos da casa, Silvério tinha encurralado Tião perto do ribeirão. O ferreiro lutou, usou a força dos braços que batiam metal o dia todo, mas Silvério estava armado e tinha 2 capangas. Tião foi atingido na cabeça com a coronha de uma garrucha e caiu na água rasa.
O saco de estopa com o diário se soltou e começou a boiar, sendo levado pela correnteza lenta em direção à mata fechada. Silvério não viu o saco. Ele só viu o homem caído e achou que tinha resolvido o problema. O problema é que o diário não era a única coisa que podia destruir Isadora. Dentro da casa grande, o delegado Hermes pediu para ver o testamento e os bens deixados. Isadora tentava manter a compostura, servindo café com as mãos que insistiam em tremer. O barão deixou tudo para mim, delegado, exceto um baú de quinquilharias para a cozinheira que eu já fiz o favor de entregar. Hermes tomou um gole do café e fez uma careta. Este café está amargo, não acha? Isadora congelou. É o modo como Benedicta faz, senhor. Ela está um pouco perturbada com a morte do patrão. O delegado colocou a xícara na mesa com um estalo. Pois eu gostaria de falar com essa Benedicta e gostaria de ver o baú. Onde ele está? Nesse instante, uma das criadas entrou na sala, chorando. Sinhá, a moringa de água. Ela caiu e quebrou na cozinha. Tinha um vidro azul dentro dela e a Benedicta começou a gritar feito louca. O silêncio que caiu sobre a sala de jantar foi de morte. Isadora sentiu o sangue fugir do rosto. O delegado Hermes levantou-se lentamente. Um vidro azul? Que interessante. Vamos ver o que é esse vidro que causa tanta agitação. Isadora tentou impedir. É apenas remédio velho, delegado. Não perca seu tempo com sujeira de cozinha. Mas Hermes já estava caminhando para a cozinha. No chão, entre os cacos de barro vermelho, brilhava o frasco de vidro azul. O selo de cera vermelha estava intacto, e sob a luz da manhã era possível ver que ainda havia um resto de pó branco no fundo do frasco. Benedicta estava de joelhos, segurando um dos cacos, os olhos fixos no delegado. Ela não disse uma palavra, mas apontou para o frasco e depois para Isadora. O delegado Hermes abaixou-se, pegou o vidro com um lenço e examinou o selo. Cera vermelha da Botica Real e um selo pessoal. Ele olhou para o anel no dedo de Isadora, o mesmo anel que ela usava para lacrar suas cartas. As marcas batiam perfeitamente. Mas o que parecia o fim era apenas o começo de um nó ainda mais apertado. O diário, que continha a confissão escrita de Dona Leonor sobre como Isadora a estava matando aos poucos, ainda estava perdido na correnteza do ribeirão. E sem o diário, Isadora podia alegar que o frasco era um remédio que ela mesma tomava, ou que a própria Leonor usava por vontade própria. Isso prova o quê, delegado? Desafiou Isadora, recuperando a voz e a arrogância. Que eu guardo remédios. Que a cozinheira é uma ladra que escondeu meus pertences numa moringa. Hermes guardou o frasco no bolso. Prova que temos muito o que conversar, senhora. Mas onde está o diário que o barão mencionou em uma carta que enviou para a delegacia antes de morrer? Isadora sentiu o golpe. O barão tinha escrito uma carta? O velho tinha planejado sua queda com uma precisão cirúrgica, mas ela ainda tinha uma carta na manga. Se Tião estivesse morto ou capturado e o diário sumisse, era a palavra de uma escravizada contra a de uma proprietária de terras. E naquela época, todos sabiam qual palavra pesava mais na balança. O que Isadora não sabia era que Tião não estava morto. Ele tinha despertado com o frio da água e, embora zonzo, viu o saco de estopa preso em um galho de salgueiro alguns metros adiante. Ele se arrastou pelo leito do rio, o sangue escorrendo do corte na cabeça, misturando-se à água barrenta. Ele precisava alcançar aquele diário. Se Silvério o visse, seria o fim. E então, o destino pregou mais uma peça. Enquanto o delegado Hermes interrogava Benedicta na cozinha, Silvério apareceu na porta, ofegante. Sinhá, o ferreiro fugiu, mas eu encontrei isso aqui com ele antes dele cair no rio. Ele estendeu a mão e mostrou uma chave de bronze. A chave do baú. Isadora sorriu. Se ela estivesse com a chave, ela poderia dizer que o baú nunca foi aberto por Benedicta e que tudo o que a cozinheira dizia era invenção. Mas o problema é que, ao pegar a chave, Isadora não percebeu que o delegado Hermes estava observando cada movimento seu. Uma chave, Silvério. De que baú? Do baú da herança, senhor delegado, respondeu o feitor, sem saber que estava cavando a cova da patroa. Mas a senhora não disse que já tinha entregue o baú para a cozinheira, dona Isadora? Perguntou Hermes, com uma calma que dava medo.
Se entregou o baú, porque a chave estava com o ferreiro, e agora está na sua mão. Por que esse baú parece ter causado tanta briga nesta fazenda? Isadora gaguejou. Eu ia entregar a chave agora. O ferreiro a roubou do escritório. E quando perceberam, já era tarde para mentiras simples. Benedicta, vendo que o cerco estava fechando, levantou-se e disse a frase que mudou o ritmo daquela manhã. A chave não abre o que já foi queimado, senhor delegado. O que a sinhá quer esconder não cabe mais em baú nenhum. O corpo da dona Leonor está enterrado no cemitério da fazenda, mas o veneno que matou ela ainda está no sangue dessa terra. A tensão subiu ao ponto de ruptura. Isadora avançou para Benedicta, mas Silvério a segurou. O delegado Hermes sacou sua arma. Basta, ninguém sai desta fazenda até que o Ribeirão seja vasculhado e que eu saiba exatamente o que esse diário contém. O que Isadora não sabia e o que ia descobrir da pior maneira era que o passado não morre. Ele apenas espera o momento de ser desenterrado. E o diário de Dona Leonor, levado pelas águas, estava prestes a cair nas mãos da única pessoa que Isadora não conseguia calar. A justiça que vinha de fora das suas cercas. A ganância de Isadora foi o que abriu o baú que a destruiu, e agora ela era a prisioneira da própria herança. Repara nisso. A mulher que achava que podia comprar o silêncio de todos, agora estava cercada por sombras que falavam mais alto que seus gritos. E o pior para ela ainda estava por vir, pois a noite traria uma revelação que nem mesmo Benedicta tinha previsto. O conteúdo daquele diário não falava apenas de veneno. Falava de um segredo que envolvia a paternidade de alguém naquela fazenda. Um segredo que o barão Olavo levou para o túmulo, mas que Leonor deixou registrado em cada linha de agonia. Isadora mandou queimar a verdade, mas esqueceu que o papel molhado não arde, e o silêncio de quem sofre é o grito mais forte que existe. O que ela não sabia era que o diário de Dona Leonor estava sendo resgatado pela lama do Ribeirão e que o segredo ali dentro não era apenas sobre o veneno que parou o coração da primeira esposa. A viúva achou que ia herdar o império do café, mas estava prestes a descobrir que o barão Olavo tinha deixado para a cozinheira Benedicta muito mais do que um baú velho. Ele tinha deixado a chave para apagar o nome de Isadora da história daquela fazenda. Repara bem no que aconteceu naquela tarde, porque a ganância faz o criminoso voltar ao local do crime, mas a justiça faz a armadilha se fechar sem aviso. O sol estava no ponto mais alto, estalando sobre as telhas de barro da casa grande, quando o caos se instalou de vez. Silvério, o feitor, não aceitou a fuga de Tião. Ele chutava os tachos na cozinha, derrubava as sacas de milho e gritava ordens para que os outros capangas cercassem o pomar. O cheiro de suor e medo empesteava o ar. Isadora, na varanda, apertava o corrimão de madeira com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Ela olhava para o delegado Hermes, que permanecia sentado na sala de jantar, limpando as lentes dos óculos com uma calma que a enlouquecia. — O senhor não vai fazer nada? Perguntou Isadora, a voz fina de tensão. Aquele ferreiro roubou documentos importantes da família. Ele é um criminoso. O delegado levantou os olhos frios como o aço de uma faca de abate. Documentos, dona Isadora? Eu pensei que a senhora tivesse dito que eram roupas velhas e tralhas sem valor. Por que tanta pressa em caçar um homem por causa de trapos? Isadora engoliu em seco. O gosto de bile subiu pela sua garganta. Ela tinha caído na própria contradição. O silêncio do delegado era uma corda que se apertava em volta do pescoço dela a cada minuto que passava. Lá embaixo, na beira do Ribeirão, a situação era de vida ou morte. Tião estava com metade do corpo submerso na água barrenta. O corte na sua cabeça latejava, e o sangue escorria pelo olho esquerdo, embaçando sua visão. Ele via o saco de estopa balançando no galho do salgueiro, a poucos metros de distância. O som das botas de Silvério esmagando os galhos secos estava cada vez mais perto. — Aparece, ferreiro maldito! Eu vou te pendurar pelo pescoço antes do pôr do sol! Gritava o feitor. Tião prendeu o fôlego e mergulhou. O frio da água penetrou nos seus ossos, mas ele não soltou o ar. Debaixo da água, o mundo era silencioso e escuro.
um refúgio momentâneo da violência que reinava lá em cima. Enquanto isso, Benedicta era mantida sob vigília na cozinha. Mas quem vigiava não era Silvério, era o próprio medo da viúva. Isadora entrou na cozinha com o passo pesado, o vestido de seda arrastando na sujeira do chão. Ela dispensou a criada que estava ali e ficou cara a cara com a cozinheira. O que tinha naquele diário, Benedicta? Fala agora, e eu te dou a alforria que o velho prometeu. Eu te dou dinheiro para sumir deste vale e nunca mais passar fome. Benedicta levantou os olhos. Não havia medo neles. Havia um cansaço profundo e uma satisfação amarga. A Sinhá sabe o que tinha lá. Tinha o nome do boticário da capital. Tinha as datas em que a dona Leonor começou a vomitar sangue. E tinha a última coisa que ela escreveu antes de perder a força nas mãos. Isadora deu um passo atrás, como se tivesse sido atingida por um soco. Ela não sabia de nada. Ela achava que eu era a melhor amiga dela. Ela sabia, Sinhá, continuou Benedicta, a voz seca e cortante. Mas ela amava o barão demais para contar que a mulher que ele colocou dentro de casa estava matando ela. Ela preferiu morrer a ver o marido sofrer com a verdade. Mas o barão não era bobo. Ele viu o frasco azul que a senhora esqueceu embaixo da cama na noite do funeral. Ele guardou aquele vidro por 20 anos, esperando o dia em que a coragem dele fosse maior que a vergonha. Isadora sentiu o mundo vacilar. Então era isso. O barão viveu 20 anos ao lado dela, sabendo que ela era a assassina da primeira esposa. Cada beijo, cada jantar, cada palavra de carinho foi uma mentira alimentada pelo medo e pela culpa. O baú não era uma herança para Benedicta, era a prova de que o barão nunca a perdoou. Ele a manteve por perto como uma prisioneira de luxo, esperando a morte para soltar os cães em cima dela. Silvério! Gritou Isadora, saindo da cozinha como uma louca. Traga o ferreiro, vivo ou morto, traga o que ele carrega. Mas o destino tem um senso de humor cruel. Naquele momento, o delegado Hermes levantou-se e caminhou até a porta da cozinha. Dona Isadora, eu recebi uma informação interessante do Dr. Arnaldo. Parece que o barão deixou uma segunda carta, registrada em cartório, que só deveria ser aberta na presença do herdeiro direto. Isadora parou de súbito. Eu sou a herdeira, sou a viúva. O delegado sorriu, um movimento mínimo de lábios que não chegava aos olhos. O testamento diz herdeiro de sangue. E pelo que consta nos registros da paróquia que eu consultei antes de vir para cá, o barão tinha um filho. Um filho que a senhora jurou que tinha morrido no parto, 22 anos atrás. O sangue de Isadora gelou. Aquele era o segredo que ela jurava ter enterrado junto com Dona Leonor. O filho da primeira esposa não morreu. Isadora pagou a parteira para sumir com a criança, dizendo ao barão que o menino nascera sem vida. Ela queria o caminho livre para sua própria descendência, que nunca veio. O que ela não sabia era que a parteira, com medo de Deus, não matou o menino. Ela o entregou para alguém da fazenda criar em segredo. Repara bem na virada. Benedicta olhou para o delegado e depois para a janela que dava para o ribeirão. O olhar dela dizia tudo. Isadora sentiu as pernas fraquejarem. Não, não pode ser. Aquele ferreiro... O Tião? O Tião é filho da dona Leonor, Sinhá, disse Benedicta com uma calma que parecia uma sentença de morte. O barão descobriu a verdade há 5 anos. Ele viu a marca de nascença no ombro do rapaz, a mesma marca que a família dele carrega há gerações. Ele não contou para ninguém porque tinha medo do que a senhora faria com o rapaz. Ele esperou a morte chegar para garantir que o Tião tivesse a proteção da lei e a prova do crime que a senhora cometeu contra a mãe dele. O grito que saiu da boca de Isadora não parecia humano. Era o som de um animal ferido, encurralado. Ela percebeu que tudo o que construiu sobre mentiras e cadáveres estava desmoronando. Se Tião fosse o herdeiro legítimo, o casamento dela com o barão poderia ser questionado, e ela seria expulsa daquelas terras sem nada, além de enfrentar a forca pelo assassinato de Leonor. O delegado Hermes pegou o frasco azul que estava sobre a mesa. Este vidro agora faz muito mais sentido, e o diário que o rapaz carrega deve ter os detalhes dessa substituição de bebês. Silvério! Gritou o delegado para o pátio.
O feitor apareceu, arrastando Tião pelo braço. O rapaz estava exausto, coberto de lama, mas sua mão direita apertava com força o saco de estopa molhado. "Solte o rapaz, feitor", ordenou Hermes, sacando sua arma. "Agora!" Silvério hesitou, olhando para Isadora em busca de ordens, mas a viúva estava catatônica, os olhos fixos no saco de estopa. O feitor, percebendo que o vento tinha mudado de direção, soltou Tião e deu um passo atrás. Tião caminhou tropeçando até o delegado. Ele entregou o pacote. O couro do diário estava encharcado, mas o conteúdo estava protegido por uma camada de cera, que o barão teve o cuidado de aplicar nas bordas das páginas principais. Hermes abriu o diário na frente de todos. O silêncio na sala de jantar era absoluto. Benedicta aproximou-se, as mãos cruzadas sobre o avental esperando o veredito. O delegado leu as primeiras páginas em silêncio. Sua expressão, antes neutra, transformou-se em uma máscara de indignação. Aqui diz que a senhora Isadora entrou no quarto de Dona Leonor com um chá de ervas na noite do parto. Diz que Leonor ouviu o choro do bebê antes de apagar e que, quando acordou, a senhora disse que o menino era um natimorto. Mas Leonor escreveu. Ela escreveu que viu a senhora entregar um embrulho para a parteira pela janela. Isadora começou a rir, uma risada histérica que subia pelas paredes da casa grande. Provas. Isso são delírios de uma mulher febril. Ninguém vai acreditar nisso. Eu sou a dona desta fazenda. O problema, dona Isadora, interrompeu o doutor Arnaldo, que observava tudo da porta com o rosto pálido, é que o barão anexou a este diário uma confissão assinada pela parteira antes dela morrer há 2 anos. Está guardada no cofre do banco na capital, esperando apenas a leitura do inventário para ser anexada ao processo. A casa parecia tremer. Isadora olhou em volta e viu que estava sozinha. Silvério já estava se afastando, tentando se misturar às sombras do pátio para fugir. Os criados que antes baixavam a cabeça agora a encaravam com um julgamento que nenhuma chicotada poderia apagar. Benedicta deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Tião. O rapaz, ainda zonzo, olhava para Isadora sem entender toda a extensão da verdade, mas sentindo que o peso que carregava a vida toda tinha finalmente caído. A justiça demora, sinhá, disse Benedicta, mas ela não erra o caminho da casa de quem planta o mal. O barão não me deu um baú de lembranças, ele me deu a sua confissão. E agora, a senhora vai pagar por cada gota de veneno e por cada mentira que contou para este rapaz. O delegado Hermes fechou o diário com um estrondo. Dona Isadora, a senhora está detida por suspeita de homicídio e fraude sucessória. Silvério, se você der mais um passo, eu atiro. O feitor parou no lugar. Mas o que parecia o fim da história ainda aguardava um último golpe. Isadora, num movimento desesperado, avançou para a mesa e pegou a faca de carne que Benedicta usara para preparar o jantar. Eu não vou para a cadeia. Esta terra é minha. Eu matei por ela e vou morrer nela. Ela avançou contra Benedicta, mas Tião, com um reflexo de quem lutou a vida toda para sobreviver, entrou na frente. O metal brilhou sob a luz das velas, mas antes que a tragédia fosse maior, o som de um disparo ecoou pela sala. O delegado Hermes não hesitou. O tiro atingiu o ombro de Isadora, fazendo a faca cair no chão de pedra com um som metálico que pareceu durar uma eternidade. A viúva caiu de joelhos, o sangue manchando a seda preta do seu vestido de luto. Ela olhou para o ferimento, depois para Tião, e por fim para Benedicta. Não havia mais arrogância. Havia apenas o vazio de quem perdeu tudo. Levem-na daqui, ordenou o delegado. Tranquem-na no quarto até que a carruagem da capital chegue. E Silvério, você também vai prestar contas por cada agressão cometida hoje. Enquanto Isadora era arrastada para fora, soltando maldições que ninguém mais ouvia, a calma começou a voltar para a fazenda Santa Maria. Mas era uma calma diferente. O ar parecia mais leve, como se o peso de 20 anos de mentiras tivesse sido erguido. Tião sentou-se à mesa, a mesma mesa onde nunca lhe foi permitido sentar, e Benedicta trouxe um copo de água. "O que vai acontecer agora, madrinha?" perguntou o rapaz, ainda chamando-a pelo nome que usou a vida toda. Benedicta olhou para o doutor Arnaldo, que estava revisando os papéis com o delegado.
Agora, meu filho, a terra vai voltar para quem tem direito. E o barão, onde quer que esteja, finalmente vai conseguir dormir em paz. Mas o que ninguém ali percebeu no meio daquela confusão foi que o Dr. Arnaldo guardou um dos papéis que caíram do saco de estopa dentro do seu paletó. Um papel pequeno, com um selo que não era do barão nem de Leonor. Era um documento que falava de uma dívida imensa que a fazenda tinha com um banco inglês, uma dívida que o barão nunca mencionou. A vitória de Tião e Benedicta era real, mas o preço da liberdade da fazenda ainda estava para ser cobrado. O segredo do baú tinha sido revelado, mas o destino daquelas terras ainda estava por um fio, e a pergunta que pairava no ar era: quem mais sabia dessa dívida e o que estariam dispostos a fazer para tomar a fazenda agora que Isadora estava fora do caminho? A ganância de Isadora abriu o baú, mas o que saiu de lá pode ser maior do que todos eles podem suportar. Isadora sangrava no chão da sala de jantar, mas o verdadeiro veneno ainda corria livre pelas veias daquela casa. Ela achou que o tiro no ombro era o fim da sua dor, mas o que estava para vir era uma tortura que nenhum ferimento de bala poderia igualar. O peso da justiça batendo à porta sem aceitar suborno. O que ninguém esperava era que o advogado Arnaldo, o homem que deveria zelar pelas leis, estivesse escondendo um papel que poderia transformar a vitória de Benedicta em uma ruína completa. Repara bem no que eu vou te contar, porque a ganância é um bicho que não morre fácil, e naquela noite a Fazenda Santa Maria ia descobrir que o passado não se apaga com sangue, mas com a coragem de quem não tem mais nada a perder. O silêncio que se seguiu ao disparo foi cortante. O cheiro de pólvora queimada se misturou ao odor de café frio e mofo que vinha do diário encharcado sobre a mesa. O delegado Hermes mantinha a arma em punho, os olhos fixos em Isadora, que gemia no chão apertando o ombro atingido. O sangue vermelho e quente escorria pelo vestido de seda preta, manchando a toalha de renda que ela tanto se orgulhava de possuir. Mas o que ninguém notou no meio daquele choque foi o movimento sutil do Dr. Arnaldo. Ele recuou para as sombras da biblioteca, a mão trêmula guardando um documento que cheirava a traição. Isadora levantou a cabeça, o rosto pálido como cera. "Vocês acham que venceram?" Ela sibilou, a voz falhando. "Tião pode ser filho de quem for, mas esta fazenda está morta. O barão era um fracassado. Ele entregou tudo aos bancos ingleses para manter este luxo de fachada. Vocês herdaram um cemitério de dívidas. O problema é que Isadora falava a verdade, ou pelo menos a verdade que ela conhecia." O doutor Arnaldo deu um passo à frente, tentando recuperar a compostura. "O que a senhora diz é grave, Isadora, mas infelizmente eu tenho aqui a prova. O barão assinou uma nota promissória de valor impagável. Se o herdeiro legítimo assumir agora, ele assume também a falência. A fazenda irá a leilão em 30 dias. Benedicta, que estava limpando o rosto de Tião com um pano úmido, parou o que estava fazendo. Ela olhou para o advogado com um desprezo que parecia vir de outras vidas. "O senhor sempre foi um abutre, Arnaldo. Comia na mesa do barão e agora quer roer os ossos que sobraram." O advogado deu de ombros um gesto frio e calculado. "São negócios, Benedicta. A lei é clara. Sem ouro para pagar o banco, a terra volta para o Estado e depois para quem tiver dinheiro para comprar." Só que naquela noite, o destino ainda tinha uma última carta para jogar. Benedicta levantou-se lentamente e caminhou até o baú de ferro que Silvério tinha deixado de lado. Ela se ajoelhou e tateou o fundo do objeto, mas não a parte de cima que todos tinham visto. Ela procurava por uma reentrância no metal, algo que o barão lhe ensinara anos atrás, quando ele ainda tinha clareza na alma. "Repara bem, Arnaldo", disse Benedicta, a voz ecoando pelas paredes altas da sala. "O barão sabia que a Isadora era uma assassina, mas ele também sabia que o senhor era um ladrão." Com um estalo metálico, um fundo falso na lateral do baú se abriu. De lá, Benedicta retirou não papéis, mas uma pequena caixa de madeira de lei, selada com o brasão imperial. Dentro daquela caixa não havia ouro, mas algo muito mais valioso naquele momento. Os recibos de quitação da dívida com o Banco Londrino, datados de 2 meses antes da morte do barão, e junto a eles, uma carta escrita de próprio punho pelo falecido,
denunciando que o doutor Arnaldo e Isadora vinham desviando o lucro do café para contas fantasmas na capital. O plano era simples: quebrar a fazenda no papel para comprá-la por uma mixaria no leilão, usando o dinheiro roubado do próprio barão. O rosto do advogado passou de pálido para um tom de cinza doentio. O delegado Hermes, que ouvia tudo em silêncio, estendeu a mão. Passe os papéis, Benedicta. Ele leu cada linha, cada data, cada assinatura. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir o pulsar do sangue nas têmporas de quem estava ali. Doutor Arnaldo, disse o delegado, guardando os papéis no bolso do paletó. Parece que a sua viagem de volta para a capital será na mesma carruagem que a dona Isadora. Só que o senhor não irá para o seu escritório, irá para a cela ao lado da dela. Fraude e conspiração são crimes graves, especialmente quando envolvem o espólio de um homem que o senhor deveria defender. Foi aí que a máscara de Isadora caiu por completo. Ela não gritou mais. Ela não amaldiçoou. Ela apenas começou a chorar, um choro seco, sem lágrimas, de quem percebeu que a sua vida de luxo tinha sido construída sobre um pântano que finalmente a engoliu. Ela olhou para Tião, o herdeiro que ela tentou apagar da existência, e viu nele o rosto de Leonor, a mulher que ela matou por ganância. A justiça não era apenas o delegado levando-a presa. A justiça era ver o filho da sua vítima herdando tudo o que ela mais cobiçava. A madrugada começou a dar lugar a um azul profundo no horizonte. Isadora e o doutor Arnaldo foram algemados. Silvério, o feitor, percebendo que não tinha mais para onde correr, tentou fugir pelos cafezais, mas foi capturado pelos próprios trabalhadores da fazenda, que agora não baixavam mais a cabeça para o chicote. O poder da Casa Grande tinha mudado de mãos, mas não pela força, e sim pela verdade que ficou guardada em um baú de ferro velho. Quando a carruagem da polícia partiu, levantando poeira na estrada da fazenda, Benedicta ficou parada na varanda. Tião estava ao seu lado. O rapaz ainda parecia perdido na imensidão daquela nova realidade. O que eu faço agora, Benedicta? Eu não sei ser patrão. Eu sou ferreiro. Benedicta colocou a mão no ombro do rapaz, a mão calejada de quem sustentou aquela casa com o suor do trabalho honesto. Você não precisa ser patrão como o barão foi, Tião. Você precisa ser o dono desta terra e tratar quem trabalha nela como gente. A fazenda é sua por direito de sangue, mas ela só será sua de verdade se você limpar a mancha que aquela mulher deixou aqui. E então, o que parecia ser apenas uma história de crime e vingança, transformou-se em um novo começo. Benedicta apresentou a Tião a carta de alforria que estava escondida junto com as provas. Não era apenas a dela, mas a de todos os trabalhadores que o barão, num último ato de arrependimento, decidiu libertar no papel, deixando para o filho a tarefa de libertar na prática. A fazenda Santa Maria nunca mais foi a mesma. Isadora foi julgada e condenada a 20 anos de prisão na capital. Ela terminou seus dias em uma cela úmida, limpando o chão que um dia ela desprezou, lembrando-se da seda que agora era apenas um trapo na sua memória. O doutor Arnaldo perdeu o título de advogado e morreu na miséria, esquecido por todos os que um dia o bajularam. Benedicta permaneceu na fazenda, não mais como a cozinheira que recebia ordens, mas como a conselheira de Tião. Ela viu a senzala ser derrubada e casas dignas serem construídas no lugar. Ela viu o café florescer novamente, mas desta vez o cheiro da flor era doce, sem o odor acre do medo que pairava antes. Repara bem na lição que essa história deixa. A mentira pode durar décadas, ela pode se vestir de seda e morar em palácios, mas ela sempre precisa de silêncio para sobreviver. Quando o silêncio acaba, a verdade cobra o preço com juros e correção. A ganância de Isadora foi o que abriu o baú que a destruiu, provando que nenhum segredo é pesado demais que a terra não possa um dia cuspir de volta. O barão Olavo morreu como um homem culpado, mas ele teve a sabedoria de confiar o seu segredo à única pessoa que tinha a alma limpa o suficiente para carregá-lo. Benedicta não era apenas uma cozinheira, ela era a guardiã da memória de uma injustiça que não podia ficar impune. E no final, a justiça emocional foi feita. O filho abraçou a memória da mãe, a cozinheira ganhou a sua dignidade
e a vilã descobriu que o ouro não compra um lugar no céu, nem apaga as manchas de sangue do chão. A Fazenda Santa Maria hoje é apenas uma ruína coberta por mato. Mas quem passa por aquelas bandas nas noites de lua cheia diz que ainda se ouve o som de um cadeado de ferro sendo aberto. É o lembrete de que a justiça, por mais que demore, sempre encontra a chave para se libertar. Se essa história tocou você e mostrou que a verdade sempre encontra um caminho, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais relatos como este. Compartilhe essa história de superação e justiça com quem você conhece e comente aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo? Sua participação é o que mantém viva a memória dessas histórias que o tempo tentou apagar, mas que o nosso canal insiste em contar. Até a próxima história, onde a verdade sempre aparece.